Meus queridos amores, mais um momento de paz. Essa paz que tanto precisamos para seguir na jornada terrena. Nos abençoa, Senhor. Vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada no final. Vamos ter em mente o nome dos nossos amados que precisam de oração. E vamos dar continuidade ao livro dos médiuns. Hoje encerraremos o capítulo 5 da segunda parte. O título do capítulo é Das Manifestações Físicas e Espontâneas. E estamos lendo sobre os fenômenos de transporte. A pergunta 17, feita a Erasto. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Por mim, não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. A pergunta 18. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos, estando fechado o objeto? Fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, por não ser explicável o fato. 19. Como fizeste para tornar visíveis estes objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Uma nota de Erastos. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. A pergunta 20. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? É complexa essa questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto, tornando este invisível. O espírito o pode transportar quando queira e não o liberar senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. De modo diverso se passam as coisas com relação ao que compomos, como nestes só introduzimos os elementos da matéria. Como esses elementos são essencialmente penetráveis, e ainda, como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro. Podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas isso somente neste caso. Uma nota do nosso Erasto. Quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Meus queridos, chegamos ao final desse tema, desse fenômeno do transporte, de transporte. Como podemos aprender, meus amores? Como podemos verificar? O espírito, ele não é visível, ficando facilitado o seu trabalho nesse fenômeno de transporte.
E encontramos nas respostas dadas a Erastos de como isso acontece, de como existe esse vínculo entre perispírito, espírito, médium. Pois só assim, através do médium, conseguimos fazer esse fenômeno de transporte. Seja qualquer coisa que queiramos transportar. Leves, pesadas, o espírito consegue. Pois, para o espírito, não existe peso. Ele é um espírito fluídico, como o seu perispírito, tornando mais fácil mostrar o fenômeno dos transportes. Que Deus nos abençoe, que continuemos a leitura do Livro dos Médiuns amanhã, com um novo tema, e que aprendamos mais e mais e mais sobre os médiuns, sobre o espiritismo. Gratidão, meu Deus. Vamos conversar com o Papai do Céu? Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certa de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revisa. Não ambiciones demasiadamente, que muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda certamente, fazendo falta a outros. Obrigado, Senhor. É uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. E assim, Pai, depois dessa mensagem pequena, mas tão profunda, queremos pedir-te, tende misericórdia, tende complacência, tende piedade dos nossos irmãos que sofrem do corpo físico e espiritual. Abraça-os, Pai. Abraça-os. Nós sabemos que o irmão, às vezes, te busca pela dor e não pelo amor. E isso é triste, é muito triste, porque eles só conseguem, Pai, se manter-se íntegros a partir do momento que tu estás na vida de todos eles. Tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia dos nossos irmãos que sofrem dos problemas psiquiátricos. É tão difícil, Pai. Eles sofrem muito por não terem a condição de entendimento do que se passa com eles. Muitas vezes é um problema espiritual, mas por uma certa ignorância de seus familiares internam-no no hospital psiquiátrico. Que todos esses irmãos estejam recebendo agora as tuas bênçãos, o teu amor. Pedimos à Mãe Maria que cuide dos lares, principalmente daqueles lares onde se encontra a desordem, o desrespeito. Lugar onde deveria ser um cadinho de amor, Pai, se torna num campo de guerra entre os componentes do lar. Ajuda-os, Pai querido, e que nossa Mãezinha Maria esteja aí, depositando gotículas de paciência, de ternura. Vimos te pedir também, Pai, pelos nossos irmãos que usam os vícios
Tende misericórdia, Pai, de cada um. Tende piedade de todos eles. Eles não sabem o que estão fazendo com eles próprios, Pai. O espírito deles. O corpo é um empréstimo, mas o nosso espírito é eterno. Ajuda-os, Pai, a se manterem afastados desse mundo escuro, dessa escuridão da jornada terrena. Que assim seja. Vamos juntos agora, meus amores, fecharmos os nossos olhos e fazermos a oração que Jesus nos ensinou, pedindo a Deus, clamando a Deus pela tua misericórdia, pedindo a espiritualidade amiga que venha fluidificar nossas águas e que essas águas nos façam muito bem ao nosso corpo físico e espiritual. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda angústia, de todo egoísmo, de toda falta de fraternidade, de toda falta de humildade, pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória, hoje, agora e por toda a eternidade. Que assim seja.